Muita gente fala sobre a importância de ler um livro, sobre como um livro pode transformar a vida de uma criança, sobre como o livro muda a vida dos adultos, sobre como os livros nos transformam. Tá, isso é muito importante, mas a gente se esquece de um detalhe fundamental: como os livros são divertidos, como é prazeroso ler. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Olá pessoas, eu sou o Matheus Prado e se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui, se você quer receber mais vídeos sobre esse tipo de conteúdo, sobre escrita criativa, sobre literatura, sobre política ou sobre qualquer outra coisa, eu tenho produzido vários conteúdos relevantes e várias coisas interessantes aqui nesse canal. Então se inscreve já, deixa seu like, deixa um comentário sobre as coisas que eu tenho produzido, para mim saber se você está gostando. O único jeito de você receber essas informações no tempo, em primeira mão, é você se inscrevendo aqui e clicando no sininho também, colocando lá para receber todas as notificações. O YouTube é bem confuso, a gente nunca sabe como que ele funciona, mas para garantir, se inscreve aí já no canal, compartilha com as pessoas que você gosta, você me ajuda bastante e a gente constrói uma coisa bem melhor aqui. Vamos direto pro tema desse vídeo então já. Não sei se você ficou sabendo, mas na semana passada circulou aí pelas redes sociais um vídeo de um menino, um garotinho, se eu não me engano ele tinha 5 anos, e ele tava mexendo no lixo, acho que um policial viu ele, um policial militar viu, filmou a cena, pensou que a criança estava pegando comida do lixo, alguma coisa desse tipo. Depois acabou descobrindo que era livros. O menino tinha visto alguma pessoa jogando livros ali dentro do lixo, dentro da caçamba, e ele entrou lá, recolheu esses livros e levou para casa. Então assim, essa história comoveu aí boa parte do Brasil, né? Quem tem um pingo de decência ficou comovido com essa história. Primeiro, por dois motivos, né? Porque ela tem um lado bom e ela tem um lado ruim. Ao mesmo tempo que é triste ver uma criança fuçando no lixo, quando ela saiu com aqueles livros, isso dá um pingo de esperança na população, assim, né, no futuro, nas crianças que, em teoria, são o futuro do nosso país. Em teoria não, elas são, né? Pro bem ou pro mal, as crianças são o futuro do país. Então, assim, ver essa cena deu um pingo de esperança para várias pessoas. Quando eu assisti a matéria, foram feitas várias matérias, o vídeo em si não mostra tudo, mas as matérias que fizeram, entrevistaram os pais da criança e o policial em si, quando eu vi isso daí, uma coisa que chamou muita atenção foi que, assim, a família é extremamente pobre, a família do menino. Não foi só assim, ele viu o lixo e foi pegar, porque criança não tem muito discernimento de nada, né? Se tiver alguma coisa no lixo que a criança gosta, ela pode ser pobre, rica, milionária, ela simplesmente vai entrar dentro do lixo e vai pegar. Mas nesse caso, além de ser uma criança, realmente era uma criança muito pobre. Eles vivem numa situação bem precária. A casa só tem 2 cômodos e mora várias pessoas lá. Esse menino, ele tem vários irmãos e tudo mais, ele não estuda ainda, e um fato curioso é que ele nem sabe ler, né? Ele pegava esses livros porque ele gostava de ver e ele criava as histórias na cabeça dele, pelo menos é isso que a matéria dá a entender. Quando eu tava assistindo essa matéria, quando eu vi esse vídeo, que realmente me emocionou bastante, porque quando eu era criança, desde antes de aprender a ler, eu aprendi a ler muito cedo, mas desde antes de aprender a ler, eu já adorava livros também, tanto histórias em quadrinhos quanto livros normais mesmo. Eu pegava e ficava pensando, meu Deus, o que será que tá escrito aqui? Que história que tem aqui? Depois disso, eu me afastei um pouquinho dos livros, comecei a ler muito quadrinhos, né? Sempre fui fissurado em quadrinhos, nunca parei de ler, mas os livros eu acabei me afastando um pouco e só voltei a ler mesmo, ou iniciei nessa vontade louca de ler que eu tenho até hoje, mais ou menos em 2002, que foi quando eu fui apresentado ao Senhor dos Anéis. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos aqui, não é o foco desse vídeo, mas só para deixar um pouquinho claro. Os livros sempre foram muito presentes na minha vida, assim, meus pais sempre leram, meu pai principalmente, meu pai leu milhares de livros ao longo da vida dele, ele tinha aqueles bolsa-livros, né, que eram os livros pockets, livros pequenininhos, assim, tipo esse daqui, só que menores ainda, eram uns livros pequenininhos, que chamava de bolsa-livro porque eles cabiam dentro do bolso e tal. Meu pai tinha milhares de livros desse tipo, principalmente de histórias de faroeste, coisas nessa pegada. Então, eu volta e meia pegava esses livros do meu pai, os quadrinhos que o meu pai teve muito também, principalmente de faroeste também. Meu pai sempre foi um grande aficionado por esse tema. Tex Willer, Zagor, Ken Parker, tinha vários quadrinhos nesse tipo que o meu pai tinha, eu sempre gostei muito disso. Mas na escola mesmo, no período da escola, principalmente da primeira, segunda, terceira série, que é quando eles meio que começam você a incentivar, eu sofri muito na escola e eu vejo que isso acontece até hoje. As escolas, elas
escolas não sabem incentivar crianças a ler. Alguns anos atrás, deixa eu ver quando aqui exatamente, ó, em 9 de agosto de 2017, eu postei um artigo lá no meu site também, eu vou deixar esse artigo aqui no link na descrição, com o título de As escolas de hoje formam leitores ou inimigos dos livros? Por que eu tava querendo dizer isso daí? Porque foi uma coisa que aconteceu comigo. A escola nunca me preparou e nunca me incentivou a ler. Sempre existiu essas campanhas de incentivo, vamos ler, não sei o que, as crianças têm que ler, quem lê é mais inteligente, quem lê muda o futuro, a leitura faz isso, a leitura faz aquilo, só que isso não é eficaz, simplesmente não é eficaz, porque não foi comigo, não foi com os meus amigos e não foi com ninguém que eu conheço. Eu sou uma das poucas pessoas do meu ciclo de amizades ali, principalmente pensando na escola, uma das poucas pessoas que gosta de ler. A maioria das pessoas não gostou e elas foram expostas ao mesmo tipo de incentivo que eu. Mas por que isso acontecia? Porque as escolas não enfatizavam, as escolas não enfatizavam o que é o principal da leitura para uma criança, que é o prazer de ler. Como é gostoso você parar por um segundo, pegar um livro ali e viajar naquela história, sabe? E parar num mundo que você nunca imaginou, em universos que você nunca imaginou, com situações que você nunca imaginou e de repente você se vê preso naquela situação. Os professores simplesmente não sabem incentivar esse lado dos livros. Isso eu não sei de onde que vem, na verdade. É muito difícil dizer como mudar essa situação, porque isso não tem só a ver com os professores, tem a ver com a forma que sei lá, toda a cadeia de ensino aí brasileira, e talvez fora do Brasil, mas no Brasil é muito mais forte, com a forma com que o ensino da literatura é empregado aqui no Brasil. O que você lê na escola? Quais que são as minhas memórias de professores incentivando a ler? Machado de Assis, Guimarães Rosa, Augusto dos Anjos, Chico Buarque de Holanda. Cara, nenhum desses escritores são ruins, não é isso que eu tô dizendo. É que nenhum desses escritores escreve livros para criança. Como é que as pessoas não conseguem entender esse detalhe? Não conseguem. Como é que você quer incentivar uma criança ou um adolescente a ler, um adolescente que não tem esse tipo de contato, botando ele para ler Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas? Você pode argumentar, mas são livros divertidos, o Memórias Póstumas realmente é muito divertido, mas não para uma criança. A criança ela não tem nem bagagem o suficiente para entender isso e ela não tem nem interesse em entender isso. Dom Casmurro teve uma professora que, para incentivar a gente a ler, ela passou o filme, um dos filmes, né? Acho que tem mais de um. É um filme com Marcos Palmeira, eu não lembro, acho que é só Dom o nome do filme, se eu não me engano. Não vou discutir a qualidade do filme, mas é um filme, primeiro não é um filme para criança, aquela classificação indicativa não é para criança. Segundo, ele só deixa o livro ainda mais chato, porque ele não é para criança. É muito difícil das pessoas entenderem isso, eu acho, né? Não sei porquê. Aí quando os professores vão tentar passar livros para as crianças que são teoricamente feitos para crianças, teoricamente não, que são feitos para crianças, eles passam, por exemplo, livros da Ruth Rocha, que, vamos combinar, são horríveis. Aquele Marcelo Marmelo Martelo, tenebroso. Eu tentei ler aquele livro quando eu era criança, eu odiei, porque ele trata a criança como se fosse um idiota. É isso que a maioria dos livros infantis faz. Não é só brasileiros, não, mas é o que muitos livros infantis fazem. Eles tratam as crianças como idiota. Cara, por que Harry Potter é tão cultuado na Inglaterra? Porque Harry Potter criou uma legião de leitores. Crianças pegavam os livros. Crianças, entre ir pro parque de diversão, pra livraria, preferindo na livraria comprar Harry Potter. E é isso que o Brasil não sabe fazer. É isso que o Brasil não consegue entender. Tem uma série de livros que eu adorava quando eu era criança, e eu tenho alguns, inclusive, a minha cabeça ela tem uma confusão que eu não consigo identificar qual foi o primeiro livro que eu terminei, mas eu tenho certeza que foi um desses dois. O primeiro livro, assim, que eu li por completo, ou foi Robinson Crusoe, com a tradução clássica do Monteiro Lobato, que é excelente, ou foi um do Goosebumps, que é essa série que eu vou falar, Goosebumps. Ela é excelente, é uma série do... Meu Deus, como é que é o nome do escritor? Eu fiz um curso dele na masterclass.com. Tem um curso fantástico dele. Como é que é o nome? Vou ter que pesquisar, não lembro o nome do autor. É o... Nossa, existe uma música do Kendrick Lamar chamada Goosebumps. Nunca tinha ouvido falar.
Aqui, R.L. Stine é o nome do escritor da Goosebumps. É um cara fantástico, assim, os livros dele são excelentes. Ele tem lá centenas de livros, o cara escreve num ritmo frenético, assim, é até assustador. Eu tenho um pouco de inveja da quantidade de coisas que esse cara consegue produzir, coisas boas, inclusive. Ele tem um foco ali meio no terror, meio no gore, só que pra criança, sabe? Não é agressivo, não faz você ficar tendo pesadelos ou qualquer coisa do tipo, mas, sabe, te interessa demais. Existe uma série, tinha na Netflix, saiu da Netflix, existem 2 filmes recentes agora com o Jack Black, inclusive, que são ótimos os filmes também, bem família mesmo, assim, é aquele terror criança, assim. Então eu li muito isso. O primeiro livro que eu li foi Bem-vindo ao Acampamento dos Pesadelos. Eu não tenho a edição original que eu tinha, infelizmente ela se perdeu, mas eu comprei depois uma nova versão e eu não sei qual dos 2 que eu li, mas esses são 2 livros que são excelentes para começar lendo para uma criança ou para incentivar ela a tentar ler. E existem vários outros aí, como a própria saga do Harry Potter ou até livros do Monteiro Lobato, que hoje em dia tá essa polêmica. Tem um vídeo que eu fiz que entrou ao ar ontem sobre H.P. Lovecraft, falando sobre racismo e coisas do tipo. Monteiro Lobato também entra nessa discussão porque tem muitos comentários racistas e coisas de gosto duvidoso aí nos livros dele, mas mesmo assim, na minha opinião, é um leitor que você tem que se abster, um autor, aliás, que você tem que se abster de todos esses detalhes e continuar lendo, porque a importância dele é inegável. Eu comprei um livro dele agora, cadê? Comprei essa semana, um livro dele num sebo, Caçadas do Pedrinho e Hans Staden. Esse Hans Staden aqui, se eu não me engano, é uma história real, mas eu não sei se tem alguma ligação com... Eu acho que tem, acabei de ver aqui, tem alguma ligação com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele fazia muito isso, né? Pegava personagens reais ou personagens folclóricos e misturava com histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo e tal. Essa edição aqui que eu comprei num sebo aqui da cidade, sebo Naftalina, excelente. Se você for de Sinop, já pode procurar eles lá, que é excelente. E esse livro, essa edição é de 1965. Acho que não vai dar pra ver aí, porque, né? Mas é um... Ainda não li, peguei essa semana aqui, mas já li muita coisa do Monteiro Lobato. Eu particularmente acho que assim, acho não é o meu tipo de literatura favorita. Mas, por exemplo, eu devorei os 12 Trabalhos de Hércules, por exemplo, na época que eu tava na escola. Era um livrão grandão, grossão assim, eu me achava um super intelectual lendo aquilo. Mas, por exemplo, Harry Potter, o próprio Goosebumps que eu falei, Robinson Crusoe, que eu falo que eu não sei qual foi um dos primeiros, mas Robinson Crusoe é um livro fantástico para uma criança começar a ler. Tolkien também, tipo Hobbit. O Hobbit foi escrito, Tolkien narrava esse livro pros filhos dele. Se você quer que os seus filhos, se você é pai que tá assistindo aí, se você é criança, sei lá, talvez você se interesse por esse canal, ou se você é tio, tia, se você tá querendo fazer uma criança se interessar por livros, cara, começa por esses livros que eu tô falando, começa por Robinson Crusoe, começa por Harry Potter, qualquer um dos Harry Potter, eu falei? Começa por Harry Potter, começa por o Hobbit, começa por algum do Goosebumps. Goosebumps tem milhares lá. Eu tenho alguns aqui, a Thalita também, a minha esposa, ela é muito fã. E a gente tem vários, sempre que a gente encontra, a gente compra. Eles são um pouco caros, inclusive. Eu acho que é só aqui em Sinop, acho que na internet são mais baratos. Ou por quadrinhos, qualquer coisa que você quiser. Mas começa com uma coisa que vá fazer a criança se divertir. Diga pra criança que ela vai curtir ler. Não diga pra criança que, nossa, sua cabeça vai ficar mais evoluída, você vai ficar mais inteligente, você é o futuro da nação, vocês... Não bote essa responsabilidade na cabeça da criança, não vá com esses dogmas, fale sobre prazer. A criança, o pré-adolescente, ele não quer saber, ele não tá tão preocupado com o futuro assim, ele quer saber de se divertir, ele quer saber de ter um momento. Por que ele joga videogame? É pra ficar mais inteligente? É pra ficar mais sabichão? É pra ficar qualquer coisa do tipo? Não é. Ele joga videogame porque é divertido, porque ele pode falar com os amigos dele sobre isso. Cara, quando eu era criança, a gente se juntava e reunia para falar sobre Harry Potter, sobre os livros. Só tinha lançado 1 ou 2 filmes na época ainda. E a gente adorava. Quem já tinha lido mais era tipo o mestre, porque sabia de coisas que ia acontecer e ninguém mais sabia. Sabe, o Senhor dos Anéis, então, depois aconteceu. Mas Senhor dos Anéis, eu ainda acho que não é um livro para criança ainda não. Para um adolescente um pouco mais velho, talvez. Mas o Hobbit, com certeza, é para criança. Então, assim, comece com isso daí. Comece com coisas que a criança vai adorar. Até
até conto de fada, se ela quiser também, mas eu particularmente sempre achei, desde quando eu era criança, conto de fada uma coisa meio enfadonha, assim. Mas existem muitos e muitos e muitos livros que são para criança, que não tratam a criança como idiota, né? Até o que a gente vê no cinema também. Filmes da Pixar e filmes de outras produtoras aí, enquanto os da Pixar tratam a criança como um ser humano pensante, tem várias empresas aí que produzem filmes que tratam criança como se fosse um idiota, né? Escolha livros que vão fazer as crianças pensarem, mas que não vão fazer elas pensar que elas estão pensando. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Livros que vão fazer elas se divertirem, porque é isso que importa. Elas têm que pegar um livro e pensar assim, meu Deus, como é divertido ler isso daí, como eu gostei, quero fazer mais, quero sentar de novo, quero viajar de novo. As escolas, elas não sabem fazer isso. O que as escolas querem, o que eu vejo hoje em dia, as escolas ficam empurrando esses livros clássicos, livros chatos, e as crianças, e elas não incentivam também as crianças a pensarem por conta própria, a falarem, por exemplo, meu Deus, esse vídeo tá ficando grande demais. De novo, desculpa, o vídeo é enorme, eu sei que não era para ser, mas vou finalizar. Crianças, a escola, ela deveria falar para as crianças assim, como que você se sente sobre esse personagem? Nas análises eu falo que a escola obriga, né? Manda o cara ler o livro, a criança ler o livro, e depois fazer um resumo, o que você entendeu? E elas partem, né, o que é um erro, elas partem do ponto de partida do que os críticos já disseram. Esse livro é sobre um cara que fala isso, fala aquilo, mas às vezes a criança não entendeu isso. E o que é mais importante? É a criança dizer, concordar com o que o crítico falou? Ou é a criança pensar e falar, não, mas pra mim esse livro é sobre isso. Eu entendi isso, é isso que a gente tem que fazer, incentivar as crianças a pensarem por conta própria, a pensarem desse jeito. Faça isso. Se você for pai, mãe, tio, tia, avó, faça isso. Incentive as crianças a ler, mas diga pra elas que é divertido, que é prazeroso, que elas vão adorar, que elas vão se perder nas histórias, porque é isso que vai fazer as coisas dar certo. De novo, desculpa por fazer esse vídeo tão grande, esse é um tema que me empolga, que eu gosto de falar e que eu gosto de discutir, então por isso, se você quiser falar mais sobre esse assunto, se você quiser conversar comigo sobre isso, deixa aí nos comentários, diga a sua opinião, o que você acha? Acha que eu tô falando um monte de besteira? Fala pra mim, eu vou adorar saber o que você tá pensando sobre esse tema. Se inscreve aí no canal já, porque vão ter muitos outros vídeos sobre esse tema, sobre outros temas também, literatura, política, sei lá, que der na telha, na verdade, o que eu senti vontade de falar. Mas o foco do canal é escrita criativa, vídeos com dicas sobre escrita criativa estão chegando aí, tô preparando umas coisas, fantásticas. Se inscreve no canal, comenta, deixa seu like e é isso aí, a gente se vê muito em breve aqui com mais um vídeo. Beleza? Até mais!